Informativo Moto Brasil TV, aqui na nossa produtora. Eu já digo que é nossa, né? Não quero nem saber se o Oswaldo e Kim vão gostar da história, né, Júnior? Mas já está virando nossa, porque... Nossa casa. A gente está aqui sempre agora, a partir de agora, na produtora Casarão Azul 333. E a gente tem mais uma vez ter o prazer de entrevistar mais um amigo aqui nosso, um motociclista de muitos anos aqui, né, Júnior? Quem é a pessoa que a gente vai trazer hoje? É o nosso amigo Eduardo, né? É isso aí. Falcão Pelegrino. Eduardo Falcão. Um homem que leva a palavra de Deus para a estrada, né? É isso aí, é um amigo de muitos anos de estrada. Eduardo, esse podcast, principalmente, a gente vai trazer um pouquinho do motociclismo, que você já conhece, de motoclube, de motogrupo, e um pouquinho da religião, quer dizer, do evangelho, do cristianismo que você prega também. Uhum. E você vai explicar para as pessoas que não conhecem, que não sabem exatamente o porquê que nós se vestimos de preto e fazemos um motogrupo de evangélico. O teu motogrupo, você é presidente de um grupo, já há quanto tempo que você fundou? 2008, né? 2008 que você fundou. 2007, 2008. E diga um pouquinho, fala um pouquinho sobre o seu trabalho dentro do motociclismo e essa criação do grupo e o que você realmente faz, qual é o objetivo, a missão do teu grupo dentro do motociclismo. Tem vários, vamos dizer assim, vários começos, né? Vários motivos, né? Por exemplo, eu comprei uma Savage, né? 650. Eu tinha 2 filhas, então sempre aquele sonho de ter uma moto, mas com 2 filhas eu tinha que ter carro, não podia ter moto. Não dava para ter moto e carro. E então eu comprei, às vésperas do casamento da minha filha, eu comprei uma 650, uma Savage, né? Sua primeira moto? Foi a primeira moto, minha primeira moto. Tentei comprar na época aquela da Harley, né? Aquela 125. Ah, Motor V. Mas aí eu casei, aí o sonho foi por água abaixo e aquele sonho ficou congelado, vamos dizer assim, né? Ficou lá na Sibéria durante um tempo. E aí foi 2004, né? Eu comprei essa moto. E aí comecei a rodar, mas sem motoclube, né? Você já era evangélico? Sim, sim. Já desde os meus 20 anos, né? Sim. Desde os meus 20 anos que teve uma metanoia, né? Que é chamada mudança de mente, né? A mente muda. A gente está num segmento e, de repente, peraí. Aí você conhece o outro lado e você vê alguns mistérios que te impressionam, né? Que a fé, na verdade, ele é um mistério. Então, você viver pela fé é um mistério, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, né? Então aí já é um mistério. Então aí você passa a querer se aprofundar mais, né? Isso foi o período que você entrou. E quando você entrou para o motociclismo? Aí entrei para o Alfa e Ômega. Mas antes de eu entrar para o Alfa e Ômega, eu tive uma experiência assim muito interessante, porque eu passei por um infarto, né? Com 46 anos eu passei por um infarto. Isso antes de você entrar para o motociclismo de motoclube? Isso. Já tinha moto, mas não participava de motoclube. E aí fiquei 10 dias internado, fez lá um procedimento que, na verdade, eu tinha uma artéria estreita de nascença, segundo o médico, né? Fui premiado. E então, lá no hospital, eu li sobre o Falcão Peregrino. Vinha aquele alimentozinho, né? O café com leite, pãozinho, e vinha aqueles pacotinhos de açúcar. E cada pacotinho vinha uma história. Vinha a história do porco, vinha a história do tal dos animais, e do Falcão Peregrino eu fiquei impressionado com a história do Falcão Peregrino, que era a ave de rapina mais rápida, né? E a peculiaridade dela é que ela não erra o alvo, por ela ser leve, né? E ela voa bem alto, e quando ela desce, ela na época atingia 280, já atingia mais, mas não havia ainda uma ciência, como depois apareceu, de uma mini câmera em cima do Falcão Peregrino, e ele dando 320 por hora, né? Então aquela história me impressionou e aquele Falcão Peregrino ficou na minha mente, ficou na minha memória. Aí entrei para o Alfa e Ômega, que é o motoclube lá do Kiko, da Raquel, né? Sim. Hoje a Raquel que está no comando, né? Ela está no comando. O Kiko está no Hells, né? Exatamente. Inclusive teve a perda também do Bruno, né? O filho da Raquel, né? Então o que acontece? Aí eu entrei para o Alfa e Ômega, mas o Falcão Peregrino estava
E aí eu fui entendendo também que a história do Falcão Peregrino se enquadrava na minha visão assim de evangélico, né? De uma pessoa que gosto de divulgar o que eu recebo, né? Porque Jesus falou, de graça recebeste, de graça dá. Então, se eu recebo, eu tenho que dar. Eu não recebo para mim mesmo. Certo. Né? Aí eu tinha até desejo de fazer um pet de Falcão Peregrino, mas daqueles que no motoclube Alfa e Ômega, que tinha também não evangélicos, que ele é evangélico, mas também tinha não evangélico. Fazer um grupo ali para que a gente se encontrasse mais para poder ter uma solidez maior, né, no trabalho, que a gente chama até de evangelismo. Né? Que eu não gosto de fazer, eu não sou nem muito chegado a fazer esse tipo de evangelismo assim, metódico, né? Que é você chegar, dar um livrinho, dar um panfletinho. Eu gosto, o meu tipo de evangelismo é conversando com as pessoas. É uma pergunta que eu te faço nisso aí. A resistência que o meio motoclubista, né, é um meio de turma, vou usar até um termo de gangue, ninguém está nem aí, liberdade total, usa outro termo, bunda lelê geral. Sim. Pessoas incrédulas, né? Pessoas que quando você chega largadas no mundo. E quando você chega com esse seu projeto, você teve muita resistência? Como é que foi? Na verdade, eu até quebrei essa barreira antes dela se levantar. Porque, tipo assim, eu não costumo me identificar como um crente ou como um pastor ou um pregador da palavra de Deus. Não. Eu sou mais um, igual a ele, igual a todo mundo. Um underground também, né? Que vive da mesma forma, de aventura, viaja na chuva, na poeira, enfim. Então eu não me diferencio. Tá? Até porque quando Jesus veio também, ele não veio se diferenciando. Na verdade, o seu antecessor, né, que foi João, né, ele veio preparar o caminho de Jesus, João Batista, né, que era primo de Jesus. Então, quando ele veio aonde? Ele veio dentro do templo. Filho de um sacerdote, herdaria o sacerdócio, porém, estava escrito a respeito dele há 700 anos antes, cerca de 700 anos, no profeta Isaías, que ele seria a voz do que clama no deserto, voz que clama no deserto. Então, João Batista, ele foi chamado de Batista porque ele batizava, mas João, na verdade, seu nome em si, inclusive quando o pai dele já velho, a mãe velha e estéril, olha só, e de repente aparece um anjo e fala para ele que ele teria um filho. E só que ele não acreditou. Olha só, um sacerdote não acreditou no que o anjo estava falando. Olha como é que, às vezes, o campo da religiosidade ela se manifesta com incredulidade. Aí o anjo disse para ele, porquanto não creste, ficarás mudo até que se cumpra o que foi dito. Quando nasceu, aí ele ficou mudo, não falava. Quando João nasceu, o que aconteceu? Foram perguntar que nome daria. Ele pediu uma tabuinha, que antigamente era tabuinha de argila, né? Tinha uma cunhazinha que ele escreveu, João será o seu nome. Mas João não tem nenhum parente com esse nome. Esse foi o nome que o anjo deu, vai ser João. Né? Então ele veio, e João, o que aconteceu? Ele seria sucessor do pai no sacerdócio, porque era de pai para filho. Porém, ele foi para o deserto. Tanto é que diziam que João estava endemoniado. Por quê? Porque ele teria toda a regalia de viver no templo, vestido de linho. Ele vai para o deserto, onde o linho ficou todo desgastado, com a poeira, com o sol, com o vento, e ele teve que fazer roupa de quê? De couro. Olha só, de couro. Era preto? Deveria ser, né? Naquela época não tinha ou bem na cor do preto ou branco. Ou bem na cor do barro, né? Ou na cor do animal, né? Que tivesse. Então, ele tinha uma alimentação ali de carne, tudo à vontade, e ele foi se alimentar de quê no deserto? Gafanhoto e mel silvestre. Então, o João... Então João, o que aconteceu com João?
João, ele se identificou mais com todo o povo, ele estando no deserto daquela maneira, do que ele no templo. Porque o pessoal do templo era todo exclusivo, entendeu? Não era aquela pessoa que estava no meio do povo todo momento. E o povo ia ter com João no deserto, olha só. E você se considera um pouquinho João nesse momento que você entra para o motociclismo? Você me considero porque foi onde eu fui entender a história de João com mais clareza. Porque eu estava já indicado para ser ordenado a um pastor, tinha feito curso de missões, né? 4 anos, quer dizer, bem apontado, e aí, de repente, algo me bateu assim, porque eu olhei a questão de caráter a toda a minha volta, eu falei assim, não é bem isso que eu quero. Então eu saio. E quando eu saio, eu fui entender a história de João. E eu já estava até no motociclismo. Já estava com colete, já tinha passado pelo Alfa e Ômega, já estava com um Falcão Peregrino. Então eu saio, estava até na igreja de Nova Vida. Já que você então, para poder viver, tipo assim, eu não sei o que vai ser. Porque eu acho que até João, quando ele saiu também, ele não sabia como seria. Tá, uma curiosidade, ao contrário. Quer dizer, o motociclismo a gente até conhece um pouco, mas ao contrário, quando você ia para a igreja naquele tempo, hoje não, hoje talvez seja mais tranquilo, mas se você já foi algumas vezes à igreja assim, a caráter, como você está agora? Sim. E qual foi No casamento da minha filha mais nova, por exemplo, foi um comboio, né? E eu fui de colete, só que chegou lá, eu tirei o colete e botei o paletó para... Mas a reação das pessoas, por exemplo, dentro de um culto, quando você foi ao culto alguma vez, você já foi assim? Antes das pessoas te verem a primeira vez vestido de motociclista, como você está? Não. Mas você frequenta hoje normalmente assim? Se você for um culto, você vai... Não, se eu for um culto, hoje, por exemplo, teve o culto até no Corpo de Bombeiro, né? Sim. Convidado lá, foi num dia 7 de setembro, foi no dia 20 de setembro, mas foi devido à independência, a comemoração da independência, e fizeram esse culto, né, lá no Corpo de Bombeiro Central, né, onde fomos convidados, fomos com a galera, né, e aí, né, tive a oportunidade, como está vendo aí na imagem, de estar ali falando um pouco da experiência. Então, normalmente eu sempre... E as pessoas se chocam por verem você vestido assim? Algumas pessoas ainda têm uma certa resistência, né? Por quê? Porque é uma tradicionalidade, né? É você de terno, é você barbeado, é você, né, todo, né? Aí, de repente, aparece um cara com a caveira pendurada no colete. Exatamente. Então, de preto. Eu costumo até... porque já até falaram assim, poxa, vocês saíram da igreja e agora estão andando de preto aí com esse negócio de caveira, isso não é de Deus, não. Sabe? Aí eu falei assim, bom, eu posso até falar assim, se é de Deus eu não sei, mas aqui, por exemplo, nesse culto, eu até contei uma experiência que para mim, sabe, eu não estaria aqui hoje. Estava na estrada, sabe como é que é, né? A estrada está boa, você vai, né, tocando, né? A moto pede para andar. E aí eu estava lá nos 110, 120, 130, alguma coisa assim, e de repente eu ouço uma voz, né, dentro da minha cabeça. Vai para a direita e diminui para 70. Pô, a direita, você sabe, anda caminhão, anda ônibus, é todo, né? Aí eu imediatamente falei assim, isso não é fruto da minha imaginação. Imediatamente eu fui para a direita, diminui para 70. E fiquei observando, tem alguma coisa aí. De repente, rodei, vejo um caminhão saindo para o acostamento. Lá da esquerda, saindo para o acostamento. Quando eu olho, um pallet daqueles gigantes, sabe? Tem aqueles pallet pequenos, tem aqueles grandões, né? Sim. E ele estava assim, ó. Ele não estava assim, ao quadrado, de acordo com a pista. Ele estava de bico assim. Caramba. Isso na pista da? Na pista que eu estava. Pista da central, esquerda, né? da esquerda. Eu estava na esquerda. Por isso você mudou para a direita intuitivamente, né? E aí depois, quando eu vi aquilo, eu entendi que foi quem falou comigo. Quem falou comigo? Foi Deus que falou comigo. Porque só Ele saberia que
estrada, aquele pallet, ele ia cair do caminhão, antes dele cair do caminhão, porque eu rodei ainda acho que uns 2 quilômetros, e aí depois foi que eu vi o caminhão encostando, então ele nem tinha caído. Então aquilo para mim assim, foi assim, uma confirmação, né, de que eu não estou sozinho, daí eu posso dizer que Deus é comigo. Aqui, inclusive, eu conto essa experiência, porque muitas vezes as pessoas julgam e acham que a gente está apenas levando a vida numa mera religiosidade, onde você cumpre alguns acertos aqui e ali. Não, você cumpriu isso aqui, você tem a carteirinha carimbada que você é religioso. Mas quando há uma ação de Deus para livrar a tua vida, porque você importa para Deus, aí é outra história. Então, você diz assim, bom, eu estou no lugar que Deus quis que verdadeiramente eu estivesse. Então, esse evento exclusivamente é um evento religioso dentro do Corpo Bombeiro? É um evento de um grupo que é o SBMerge, né? Que são a união de cristãos do Corpo de Bombeiro. E eu não sei nem porque eu fui inserido nesse grupo, tem até o WhatsApp, tudo, que troca as informações, de vez em quando convidam, né? E aí eu tive a oportunidade de contar essa experiência, até para quebrar a barreira de alguns que ainda tem essa barreira, né, de achar que o cara está de preto, anda de moto. Inclusive Mas dentro do motociclismo você não sofre mais esse tipo de preconceito, né, por você ser um motoclube evangélico? Não, na verdade, o meu motogrupo não carrega nenhum nome, assim, que define... Né? Sim, mas as pessoas já te conhecem, né? Me conhecem, muitos me conhecem. É aquilo que eu estava falando até anteriormente. Eu quebrei essa barreira dessa questão, dessa dificuldade de alguns que são incrédulos, né? Na verdade, nós nascemos com livre-arbítrio. Você pode escolher se você quer acreditar ou não, né? Eu já costumo dizer que eu não tenho mais livre-arbítrio, porque depois de tanta manifestação do amor de Deus por mim, eu prefiro ficar prisioneiro de Cristo, porque ali eu sei que eu estou seguro. Fora, eu sei que eu não vou estar mais seguro. Então, o que acontece? Eu não procuro me identificar ou ter nome de Jesus, eu carrego no meu coração. E eu gosto de fazer amizade. Então, quando você carrega, até mesmo se você se rotula como direita ou esquerda, você já se quebra em relação a alguém que é da esquerda ou da direita lá na frente. Ah, não, isso aí é esquerdista, isso aí é não sei o quê. Então, eu prefiro você não está neutro, mas você também não procura colocar de frente aquilo que você tem como visão assim, de crença, de fé, né? Por quê? Porque você vai estar aberto para todos os lados. Então, se uma pessoa é adepta ao espiritismo ou é ateu, como eu estava dizendo anteriormente, tem um integrante que ele é ateu, entendeu? Então, e já persuadiram ele para sair do grupo, ele falou assim, meu presidente, eu gosto muito de você e eu não vou sair do Falcão Peregrino. E ele tem 74 para 75 anos, ele só sai de casa de moto todo paramentado, todo equipado e com o colete. Então, quer dizer, é um fiel escudeiro, né? Sim. Quer dizer, olha, aqui na área de Campo Grande eu sou muito conhecido e tal, então tem essa... Então, apesar do seu motoclube ser um motoclube evangélico, você tem pessoas que também não são evangélicas e também tem ateus. Exatamente. Ele sabe disso, né? Eu sei da posição dele, ele sabe da minha. E nos respeitamos, entendeu? E nos interagimos com uma perfeição muito grande. Agora, hoje é uma coisa, amanhã a gente não sabe do dia de amanhã. O Eduardo, aproveitando um gancho aí que tu falou de hoje e amanhã, você já está 20 e poucos anos aí no motociclismo. E a mudança, assim, eu tenho visto que cresceu muito o número de grupos evangélicos, né? Sim. Hoje nós estamos vivendo esse momento de crescimento no meio total, né? O meio motociclista, o meio motoclubista cresceu muito. Hoje eu não tenho nem ideia de quantos motoclubes nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro, coisa absurda aí,
de grande que está. E o número de motoclubes evangélicos cresceu também proporcionalmente, né? Sim, sim. Hoje eu vejo o trabalho aí o grupo que veio na minha cabeça que agora foi já tinha o Leão de Judá, né? Tribo de Judá, e agora que eu tenho visto muito Tribo rodando de aí, Judá. Os Águias de Cristo, né? Águia de Cristo cresceu muito, ele surgiu lá em Friburgo, né? Eu não sei surgiu em de onde Friburgo, iniciou, mais mas ou eu menos vejo... Na mesma época que o meu. Inclusive o nosso... dele é águia, né? O meu é falcão. A posição é a mesma, né? E o meu era redondo somente, depois acrescentei a asa, e depois eles eram redondos também, depois acrescentou uma asinha também. Eu não sei por que essa coincidência, né? Mas foi interessante. Eu soube até da história, né? Que tinha um juiz, né? Que ele era integrante lá já do Águia de Cristo, em Friburgo, e ele se mudou para Belo Horizonte. E ele sendo da igreja, a Igreja Batista, se eu não me engano. Então ele chegou lá com um triciclo na Igreja Batista e aquilo foi uma explosão, né? A galera, uma coisa assim... Fora do comum. Fora do comum, né? Então, aí começou ali, a explosão mesmo do Águia de Cristo foi em Belo Horizonte, né? Igreja, acho que Batista da Lagoinha, se eu não me engano. Através desse irmão que é juiz, né? Nem eu conheço, mas a gente ouve as histórias, né? Bom, dentro do motociclismo a gente tem vários eventos que acontecem praticamente toda semana, mas tem eventos específicos dos motoclubes evangélicos. Exato. Inclusive tem evento que passa a ter até 2, né? Tem um palco lá né, que está rolando rock and roll e fazem um outro palco exclusivo para ter ali tipo um culto, tem os louvores, né? E você, exclusivamente você, qual é o seu papel dentro desse universo todo? Você estava me falando sobre a questão da palavra, de ajudar, de fazer, quando a pessoa precisa. Explica um pouquinho sobre isso. Até sobre o nosso amigo Drácula, né? Saudoso Drácula, né? Que carinhosamente me chamava de Dudu. Né? Nossos primeiros contatos foi eu pagando ali uma mensalidade, né? Que ele cobrava da federação. Então não tinha muita intimidade com ele. Mas aí depois a gente foi se conhecendo e ele um dia me perguntou se eu como crente estava ali para poder levar as pessoas para a igreja. Eu falei, não vim para levar ninguém para a igreja. Aí ele falou, por que então vocês estão aqui? Ou você, no caso? Eu falei, olha, eu estou aqui porque se alguém precisar de Deus, como sirvo a Deus, eu vou poder ajudar alguém aí que precisar de Deus. Né? E interessante que a gente ficou muito amigo e ele passou até a frequentar culto, né, lá no Leão de Judá, né, lá no Maine, né? E aí ele quis ir na igreja que eu frequentava na época. Ele, poxa, eu vou lá visitar a tua igreja. Então, quer dizer, eu não chamei ele para ir à igreja, ele mesmo se ofereceu. Aí foi na igreja, chegou lá com aquele triciclo dele, né? O pessoal ficou também muito admirado do triciclo, até mesmo dele, né? Da figura que ele era, aquela figura, né? Com aquela barba, né? Agora, uma coisa, Eduardo. O MEN. O que é o MEN? O MEN eu não me lembro bem como é que é a sigla, né? Mas ele é de evangelismo, né? É um grupo de evangelismo dentro do Leão de Judá. É como seria também o Falcão Peregrino dentro do Alfa e Ômega. Seria um grupo para evangelizar. Até então, eu estava muito verdinho dentro do motoclubismo, tá? Eu não sacava todas as tendências. Então, normalmente, a pessoa que quer evangelizar, ele já vai com aquele material, olha, Jesus te ama e tal, papapá. Mas a gente vê que tudo isso já está muito explorado, sabe? E nós vemos que isso não faz muito efeito. Não faz muito efeito. Eu acho que o maior efeito mesmo é a gente ser quem a gente é, de fato, de verdade, e ser como todos os outros. Porque normalmente, às vezes, aquele que serve a Deus, né, ou o crente, ele às vezes se acha um pouco, né, superior. Né? Eu costumo dizer que Deus não fez nenhum homem para ser supra-humano nem sub-humano. Deus fez homem para ser humano, normal. Então, às vezes existe nesse meio alguém que se julga já um supra-humano, que ele é mais, entendeu? Então, eu
fico com a minha bola no pé baixinho, tranquilo. Mas isso acontece dentro do motociclismo ou você está falando de um modo geral no evangelho, nas igrejas cristãs? Não, porque na verdade o que acontece? A gente conversa, ouve comentários, então muitas pessoas, o cara se acha que é melhor do que os outros. No motociclismo? Não no motociclismo em si, mas eu já ouvi fora. Sim. Né? Por exemplo, aqui nós estamos fazendo uma oração nessa imagem aí, né? Sim. Nós tivemos uma outra experiência também, foi muito interessante. A gente estava saindo de Santos Dumont, estava no evento de Santos Dumont, do discriminado, aí estávamos saindo, paramos num posto, abastecemos, e aí andamos um pouquinho, aí eu fiz sinal para a galera, falei, vamos parar aqui. Aí tinha um larguinho, paramos, e vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus, fazer uma oração, uma reflexão. Eu costumo falar que a oração é uma reflexão. Você, quando está pensando na tua vida, você está fazendo uma oração. Quem tá vendo o teu pensamento? Aí tá, paramos durante uns 5 minutos, agradecemos a Deus e fomos saindo. Aí, quando nós chegamos na saída da cidade, rapaz, tinha acontecido um acidente. Se nós não tivéssemos... Aí uma pessoa do grupo falou assim, que nem era um praticante, vamos dizer assim, da religião. Ele falou assim, olha, se nós não tivéssemos parado para fazer a oração, a gente tinha entrado nesse acidente. Não sei como vocês chamam, se é um livramento. Isso, né? Exatamente. Exatamente. Um livramento. Então, ali... E eu não falei logo isso. Então, você vê que quem foi falar era até quem não fazia parte até desse cunho religioso de ter essa prática de falar o livramento, né? Olha, Deus nos livrou, né? Então, poxa, se nós não tivéssemos parado, teríamos entrado nesse acidente. E aí, carro capotado lá na vala, não sei o que, virado. Foi vários carros. E realmente ali a gente viu, poxa, como Deus é bom, e Ele está sempre previamente nos dando livramento. Porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele sabe e conhece todas as coisas. Nós é que não sabemos. Agora, quando a gente atenta para... Como que um instinto, às vezes, né? A gente para, ou às vezes eu vou sair de moto, aí de repente vê assim, não vou sair de moto, não. A moto fica. A gente não sabe por quê. Dá aquele... sabe quando você está com aquela vontade de andar de moto? É difícil o motociclista não estar com vontade de andar de moto. Mas quando essa vontade não bate, meu amigo, aí você já sabe que tem alguma coisa aí, alguém né? está te travando ali. Exatamente, exatamente. Então, aí são essas experiências, né? Ali a gente estava também orando, agradecendo a Deus. Conta alguma história aí diferente que você viveu. Já contou várias, né? Contou aí que vocês pararam para agradecer na estrada. Alguma outra coisa assim ligada ao meio motociclista que impressionou. Uma coisa que me impressionou bastante. Uma coisa que a gente está vivendo muito é a depressão, né? Depressão, vazio. Que vocês estão fazendo aí, o Falcões, o Eduardo, existe alguma campanha, algum trabalho? Não, eu não faço campanha. Ligado a essa parte. O trabalho é constante. Essa parte da depressão, para quem precisa, né? Eu não faço campanha. Tipo assim, João foi para o deserto e o povo foi atrás dele. Exatamente. Olha só. Então, ele não colocou uma faixa, não mandou anunciar, não tinha emissora, entendeu? Então, e o templo estava lá. Ele estaria no templo. Não estava porque Deus falou, você é a voz que clama no deserto, você vai para o deserto. Então ele foi. Então o povo foi até ele. Porque ele até se identificava com o povo. Talvez se ele tivesse lá de roupa de linho, com toda aquela indumentária, ele não se identificaria com aquele povo simples. Ele estaria num outro patamar. Não, esse cara é um nobre, esse cara é um príncipe. Mas não, ele estava numa maneira que ele pôde atrair aquela galera. Entendeu? Então, houve uma experiência assim que me impressionou muito, foi lá em Miguel Pereira, nos pregos do asfalto, na época que não era o Moisés, né? Boa. Aí foi toda a minha família, né? Acampamos lá e tal. E aí de manhã nós desarmamos a barraca e tal.
Aí eu falei assim, ó, vamos fazer um momento aqui de... Né, vamos cantar, vamos fazer um momento aqui nós. Eu estava com a minha família, né? E aí ficamos ali. Cantamos e tal. Aí eu dei uma palavra. E aí tinha pessoas que estavam próximas, que estavam passando. Era justamente o caminho para o banheiro também, né? Aí algumas pessoas foram parando. E aí a gente deu continuidade. Não fizemos nenhuma abordagem a ninguém, sabe? Deixamos as pessoas à vontade. Que se fosse assim, uma coisa trabalhada, ó, separar alguém, você já vai lá e aborda. Não. É deixar à vontade. Não tem essa organização. É desorganizado. É desorganizado. É por conta... É desorganizado para mim, mas organizado por ele. Aí tá. Aí acabou ali, terminou, pá. Cumprimentamos o pessoal, olha, um abraço para vocês, bom retorno e tal. Aí fomos embora. Passados uns meses, nós estávamos no Águias de Ouro, né? Águias de Ouro, que é ali na... Niterói? Niterói. Saída 17 ali, alguma coisa ali, né? Sim. Desce um pouquinho e tal. Aí estou eu e minha esposa lá. Aí daqui a pouco vem uma garota, né? Uns 40 anos mais ou menos. Aí deu um abraço na minha esposa. Como é que vai você? Como é que vai? Aí me abraçou também. Aí eu e minha esposa ficamos assim, ué. Não sei quem é, né? Não sei quem é. Aí ele, tudo bem e tal. Olha, eu estava lá em Miguel Pereira e participei lá daquele momento lá da oração que vocês fizeram. Olha, eu me senti tão bem depois daquela oração. Falei, rapaz. Que bacana. Sabe? Então era alguém que devia estar deprimida, vazia, quem sabe até foi traída, estava se sentindo um lixo, tá? E ali eu nem me lembro o que eu falei, eu nem me lembro o que eu cantei, mas aquilo tudo foi para aquela pessoa. Então Deus, ele nos desperta para fazer algo no momento dele, que ele já tem preparado, que ele conhece as pessoas, ele ama. Ele não faz acepção de pessoas. Esse aqui crê, esse aqui não crê. Não, ele ama todos por igual. Não é dizer, Deus não ama o ateu, porque ele não acredita em Deus. Nada a ver. A mente de Deus não tem nada a ver com a nossa mente. A nossa mente é rasa. A dele, né? E esse você considera um momento mais importante que você viveu? Assim, me impressionou de fato. Sim. Né? Porque, como você falou, teve um livramento na estrada. E qual foi o pior momento que você viveu por ser evangélico? Ser motociclista e evangélico. Olha, eu não vou dizer que seja um pior momento, mas é quando alguém que já teve, tipo assim, já teve em várias religiões, inclusive na igreja, e ela se torna um pouco assim, como se diz, como se fosse uma amálgama, né? Aquela coisa que não tem como quebrar, né? Porque é tanta mistura de coisas que não se misturam, porque a amálgama é o quê? São dois elementos que não se misturam, mas sob pressão e calor ele acaba se fundindo, tá? Então muitas pessoas estão amalgamadas, cara. Não estão mal amadas, porque Deus continua amando, mas estão amalgamadas. Então, essa resistência, mas, tipo assim, no momento a gente fica assim um pouco triste, mas depois a gente tem a compreensão, porque há uma arma poderosíssima, né? Que é a oração. Então a gente está num momento de reflexão e de oração, a gente lembra da pessoa, a gente, Senhor, contempla essa pessoa, né? Ela está dessa maneira, mas o Senhor sabe o que ela ouviu, porque, inclusive, uma coisa que muito me preocupou também na questão de me tornar um pastor de carteirinha, que eu já era para ser pastor há cerca de 10, 15 anos atrás, né? Será que eu vou estar ensinando de fato, porque você acaba quase que todos os dias ali. Será que em todos esses dias eu não vou estar errando em algum ponto? Porque quando, né, você, por exemplo, você anda de moto de vez em quando, então quando você anda, você redobra sempre a tua atenção. Sim. Quando você todo dia pega a moto, você já relaxa. Você fica um pouco relapso, você já ganha mais confiança, né?
Aí E tem o você perigo faz já o que- de cair do exatamente. acidente. Há uma folha seca aqui e ali, É. você... Então, o que acontece? Essa questão é que eu vejo assim que, na verdade, quando a gente vai conforme essa intuição, você erra menos. Entendeu? Então, quer dizer, eu não tô diariamente envolvido. Eu não estou envolvido. Mas quando de repente, eu me vejo envolvido. Até mesmo no meu trabalho, na empresa lá, estamos lá trabalhando, de repente entrou um camarada, e aí nada a ver com motociclismo, mas ele chegou lá contando a vida dele. Que estava fora da igreja, que estava no vício, que a mulher foi embora, que estava fora de casa, tudo arruinado na casa do sem emprego, tudo arruinado. Mas eu vou puxar de novo a pergunta para você me responder. O Tá. que foi pior para você no motociclismo sendo no Motoclube Evangelho? Assim, o que te aconteceu que te Foi desagradou? só susto, não teve nada assim. Ninguém te maltratou? Não, nenhuma... nunca fui maltratado. Nunca fui maltratado. Nunca Tá. teve assim de eu estar falando, orando e alguém. Você quer nada, entendeu? Sim. Total respeito. Inclusive, até eu tenho lembrança do Ramos, né? Que o Ramos ele foi da Assembleia de Deus de igreja, né? Desde jovem, né? Sim. E ele, uma vez lá em Pedra de Guaratiba, acho que era o Marcílio que ia falar, aí ele falou assim, olha, vamos ouvir agora a palavra do Senhor com o pastor Marcílio e tal, ele com muita reverência, né? Então aquilo tocou a gente. Aí minha esposa depois foi abordar ele, né? Você por acaso já foi da igreja? Ele foi e tal. Então na juventude ele se afastou. Né? Então voltando a esse caso aí que também é tipo assim, eu estou ali trabalhando, estou com a minha mente no meu trabalho, eu empregado lá e tal. E o cara entrou contando a vida dele. Eu falei, meu amigo, eu não posso fazer nada por você. O que eu posso fazer por você? E ele continuou falando e lamentando e chorando. Eu falei, olha só, vamos fazer uma oração aqui. Eu vou pedir a Deus. Eu costumo até dizer assim, vamos pedir ao Espírito Santo, porque Deus está no seu trono de glória. Mas o Espírito Santo, ele paira sobre toda a terra. Como na criação, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então, ele paira sobre todos nós. E aí fizemos uma oração, eu pedi para o Espírito Santo trabalhar na vida dele, na família dele, e fazer uma obra na vida dele. E aí tá. Eu falei, meu irmão, vai com Deus. Um mês depois ele retorna. Conseguiu um emprego, voltou para a esposa, voltou a ir para a igreja e para a sua casa. E saiu dela, largou as drogas. E chorando, contando. E me agradecendo, eu falei, não, você agradece a Deus, cara, olha só, eu pedi, foi ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida, ele ouviu. Só foi um intermediário, né? Entendeu? Então, é aquilo que eu falo, né, que eu falei, né, eu estou aqui, se alguém precisar de Deus, ainda falei para ele, eu não posso fazer nada por você, nem emprego eu podia dar para ele naquele momento, mas uma breve oração mudou a vida daquele homem, entendeu? Então, essas coisas que a gente vai... E eu não tenho, na verdade, eu vou até dizer para você uma coisa aqui, que não vou dizer que dentro da igreja, tá? Porque a igreja, como o corpo de Cristo, ela é sã, ele é perfeito, ele é são. Mas tá? são feitas por homens, né? Mas dentro da instituição é onde eu tive mais problemas. Na realidade, o preconceito acaba sendo ao contrário, né? O que você está me dizendo, né? Porque acaba sendo aquela questão da religiosidade que eu não prego, né, que eu não falo. Por quê? Você vê, no Evangelho de João, capítulo 19, lá no 31, versículo 31, diz lá, quando Jesus estava crucificado, aí os judeus, os religiosos, Jesus está lá na cruz, está lá os dois, do lado, um do lado, outro do outro, crucificado. O que aconteceu? Os judeus, os religiosos, como era véspera do dia do descanso, sábado, né? Que era um dia que era, quem não observasse aquele dia, o sábado, o descanso do Senhor, era considerado era herege. Então ele falou assim, olha, foi lá pedir aos soldados e a Pilatos para que quebrassem as pernas dos crucificados, porque se eles ficassem muito tempo para morrer ali, sangrando, e não morrendo, logo, quebrava as pernas e aí vinha uma asfixia. Era uma asfixia que em segundos o cara morria.
Aí o que aconteceu? Os soldados foram lá, quebrou a perna de um, quebraram a perna de outro. Quando foram quebrar a perna de Jesus, viu que ele estava morto. Aí só furaram o lado de Jesus. Diz que saiu sangue e água. Então você vê, quem foi que botou Jesus na cruz? Foram os religiosos. Quem foi que pediu para o soldado quebrar as pernas? Olha só. Os religiosos, os judeus, judaizantes, aqueles que tinham a lei como princípio, lei de Moisés. E Jesus ele veio quebrando alguns paradigmas, sabe, da lei de Moisés. Porque a lei, está lá em João capítulo 1, veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Olha só, então ele veio, João veio fazendo uma transição e Jesus dando início. A graça e a verdade. Mas os judeus não aceitaram isso, não aceitaram a mudança. Então, muitas vezes acontece também dentro do sistema religioso, você chegar assim, vai logo discriminar. Pô, então você está com uma caveira ali. Então você está me dizendo que o motociclismo aceita mais os motoclubes evangélicos do que os próprios evangélicos aceitam o motociclista evangélico. É verdade. Né? É verdade. Inclusive, até dizem assim, poxa, se você quiser, você chega num encontro de moto, você tem comida, mas nem sempre na igreja, se você for num culto, tem uma comida para você comer depois. Uhum. Tem sempre um 0800 em algum lugar, todo dia da semana tem, né? E nesse período você já fez muita coisa social? Sim, fizemos. Porque, não, na verdade, né, existe, às vezes, uma organização. Então, o que a gente faz? A gente soma com aqueles que organizam. Ela, né? Teve aquela quando desabou lá, um morro lá do Bumba, né? É verdade. Niterói, né? Aí o grupo estava... O grupo estava bombando, bastante gente, e a gente, se uniu com os outros. Aí nos unimos, aí levamos uma carretinha cheia, sabe? E depois também, recentemente, foi o pessoal da clínica da família, né? Não estava recebendo pagamento. Aí um integrante nosso veio contar, vamos ver se a gente ajuda lá e tal. Aí conseguimos lá, parece que chega cerca de 150 quilos de alimento, sabe? Uma mesa assim cheia, o chão também, bastante coisa. Então a gente está sempre... Porque a gente, na verdade, né, o amor fraternal, né, ele tem que estar presente, né? Se não tiver amor fraternal, que é o amor pelos irmãos, né? Porque se alguém está com fome, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar, vai lá, Deus te abençoe, né? A gente tem que fazer um esforço. Aliás, o Jesus mesmo falou que o reino de Deus é conquistado com esforço, né? Então, quem não amar, como é que vai fazer parte do reino de Deus? Então é necessário esse esforço aí, né, desse amor fraterno, né, de estar cooperando com os irmãos, né, para estar... Sim, você acabou unindo o útil ao agradável ao fundar o Falcão Peregrino. Agora, a sua entrada para o motociclismo foi por paixão pela moto, né? E por que você gostava dessa indumentária? Obviamente, antes de você já existia motociclismo dessa forma, né? As pessoas vestidas de preto, com caveira, não sei o quê. O que te trouxe para isso? Foi viagem? Foi atração pelo um mundo diferente? Enfim, o que foi que te fez? Na verdade, o que aconteceu? Eu adquiri a moto, mas não fiz parte logo de motoclube, né? E quando eu tive um infarto, na minha recuperação, aí eu saí, já estava podendo dirigir e tal, a moto ficou lá, quietinha, é uma moto até um pouco pesada, não poderia estar pilotando. Então, inclusive essa aí está parada? Essa aqui é a Shadow já. A Savage ela já tinha ido embora. Essa aqui é uma Bandit. Tem uma CB também, mas está na oficina, né? Lá no galpão lá. O Safena foi lá para fazer um... Esse aí é o Maurício, grande amigo também, parceiro. Como eu estava falando... Você estava falando do que te atraiu o motociclismo, né? Porque voltou para isso. Aí eu fui de carro, fui passear. Poxa, passei aquele momento, minha esposa achou que eu ia morrer, inclusive ela estava lá no hospital, aí ela estava achando que eu ia morrer, estava lá muito triste, veio alguém e falou com ela uma palavra, né? Que veio, né, do alto, né?
ele vai sair dessa. Aí consolou ela ali e tal. E aí quando eu saí, fiquei 10 dias internado, fiquei uns 3 meses assim, convalescente em casa. E aí fomos dar um passeio em Petrópolis. E por acaso estava lá o Imperiais, né? De Petrópolis. Sim. Motoclube Imperiais. Estava tendo um evento lá. Aí entramos lá e tal, e comprei até um colete no chileno, né? Comprei um colete. Tá, vou te cortar mais uma vez. Quer dizer, você foi passear e de repente você viu aquela montoeira de gente vestida de preto, de moto. Mas você foi de carro ou de moto? Eu fui de carro, porque eu não estava podendo nem pilotar moto, né? E te atraiu aquele movimento todo, você sendo evangélico, você não achou ali que tinha coisa do demônio, bruxaria, não. não? Até porque eu já tinha moto, e aí eu comecei a olhar as motos. Entendi. E ainda tem o que memória. te atraiu foi a moto mesmo. Tem memória ainda aquela Valkyria que estava lá, que eu fiquei não esqueci nunca mais a Valkyria, rapaz. E você deve ter visto muita caveira também na hora de entrar ali, né? Sim, mas aí o que acontece? Você ali já tinha a mente mais aberta. Aquilo ali, porque eu já tinha moto, já, né, gostando de moto, tendo moto, já tinha habilitação desde os 20 anos. Já estou com 67, minha habilitação já está caducando já, né? E aí, então, eu comprei um colete lá com chileno, né? Pretinho? Comprou um colete preto? Comprei um colete marrom. Marrom? Marrom, cara. É diferente. Comprei um colete marrom, porque eu vi o marrom, gostei do marrom. Aí comprei um colete, já botei o colete e tal, já para me sentir, já ficar ali no meio, já me sentir mais na família, né? E ali já foi vamos dizer, aquele batismo, né? Já foi aquele batismo, porque eu tinha moto, mas não tinha colete. Tá, mas você ia... Aí depois foi que eu entrei pro El Fenômeno. Mas você sabe, quando você botou um colete, eu imagino assim, uma pessoa, né, que mal chegou ao motociclismo, né, e evangélico, né, porque você era evangélico, tudo bem que você já gostava de moto, mas aí você chegou dentro de um evento de moto, onde o rock and roll ia tocar, não era um evento evangélico. Mas eu sempre gostei do rock and roll. Isso, aí que a gente vai Sexo, chegar. droga e rock and roll, tudo né, de que cor. todo mundo acha, né, que é tudo uma perdição, que só tem droga, que não tem nada disso. Aí ninguém se droga porra nenhuma. A gente vê que é família, Sexo né? é família, nenhuma, exatamente. É família. Tem os loucos, muito loucos, e os meio loucos, e os que se acham loucos. os que se acham loucos. Então, aí desse universo, quando você entrou, quer dizer, você já foi pelo rock também, pelas motos, quando você botou o colete, você que falou, vou me sentir já dentro dessa família que é o motociclismo. O que exatamente te atraiu? Foi o quê? Porque você não viu confusão, você não viu droga, você não viu nada. O que foi te prender aquele momento e querer estar naquele momento? Cara, foi tudo, cara. Foi tudo, sabe? Desde dos expositores, entendeu? Que, poxa, chega para você, já te conversa contigo, entendeu? E são muito, né, amigos mesmo, entendeu? A gente hoje, agora convive com amigos de longas datas, Sim. né? Moisés, vou lá, bato papo, não compro nada, e ele... Obrigado pela visita. Né? O Gaúcho também, do couro, né? Também outra figura muito linda, maravilhosa. Então, quer dizer, foi tudo, cara, foi tudo. As motos... Tá, a galera, você vê aquela galera amontoada, sabe? Em torno de quê? Né? Uma irmandade, cara. Porque ali é como se fosse assim. Eu já era da família e não sabia. Quando cheguei ali, entendeu? Foi o batismo, né? Foi aquela impregnou. E dali, cara, não teve mais como. E dali foi indo e outro, entendeu? E a gente foi, depois que entrou para motoclube. E aí, de repente, descobriu que existia motoclube evangélico. Na verdade, antes de eu entrar, já fazer sabia. parte, de nem entender sobre o motoclubismo, já estava o Falcão Peregrino. Né? Aquela história, aquela breve historinha do Falcão Peregrino, que depois aquilo foi crescendo, eu falei, poxa, eu com minha esposa, vamos fazer Falcão Peregrino. Né? Vamos fazer um motogrupo Falcão, eu e ela. Aí depois veio um amigo, conversando com ele, tô dentro também. Aí depois veio outro, ele foi chamando outros amigos também, e todos foram aderindo. Né? Então formou até um grupo bem legal. Aí depois foram entrando outros que não eram tão amigos, né? Porque, por exemplo, a gente aí fizemos evento, aí estamos lá no evento, o cara está bebendo, de repente ele cisma de sair com a moto, meu irmão, não vai não, cara, fica aí, não, você que pega a moto e sai com a moto. Aí você vai tendo aquelas coisas que você fica assim, bom, o grupo está grande, está legal. Até o Ramos foi lá no nosso evento,
Depois eu vou ver se eu acho a foto do Ramos lá no nosso evento. Ele, na época, nem fazia muita locução. Ele estava de bobeira e viu lá no Facebook lá o convite. Aqui é o Tinguá, né? E aí você não é Ramos? Não. À esquerda? Não. Chapéu, não, parece até com a irmã, não. É, mas é mais baixo, baixinho, é baixo. É baixinho, mas ele está meio caracterizado de Ramos. Eu acho que ele tá meio caracterizado. Aí falar de Tinguá, né? Até dividimos o palco uma vez, eu e o Ramos, né, no evento lá do Alfa e Ômega. Né? A Raquel me chamou para fazer a abertura do evento e o Ramos dá prosseguimento. Né? Na verdade, foi o Alfa e Ômega que lançou o Ramos. Né? Na realidade, muita gente ele como locutor. Muita gente lançou o Ramos. Ele foi o cara assim que, né? Cara, sinceramente, ele tipo assim, tem um evento, o Ramos vai fazer a locução, a gente queria estar lá nesse evento. Eu vou usar do termo, Ramos. muitos podem ficar chateados aí, mas o Ramos era o chacrinha do motoclube, né, cara? Sim, ele era um cara meio polêmico, né? Ele gostava de umas coisas assim, extra motoclubismo, né? Extra rock and roll. Não, isso tem até... O K2 tem esse material aí, quando ele diz que ele era... A frustração dele, que o sonho dele era ser um carnavalesco. Então ele trouxe o espírito carnavalesco para dentro do motoclube, né? Se ele tinha mais carnavalesco, ele disfarçou muito bem. Ele virou uma lenda, né? Pois mas... Pô, ele... Porque ele dava um recado bonito. Ele não levou lá um pessoal para desfilar Acho que ele que encabeçou no Sambódromo, teve lá um bloco. Ele sempre fazia algumas coisas. Ele era assim. pioneirismo. Mas eu acho que os motoclubes, porque olha só, tem gente de motoclube que gosta de carnaval. Não vai deixar de, entendeu? Então, eu acho que o que ele fez foi dar um melzinho na boquinha dos gatinhos, né? Que gosta do samba também. Eu não desgosto do samba, mas não sou adepto ao samba. Mas o motociclismo se vive de todo mundo. Uma outra polêmica dele foi levar para São Cristóvão, pô. Levou a reunião para Feira dos Paraíba lá, ele levou lá uma época lá, o encontro dos Aranhas, era lá na Feira dos Paraíba. Rock and roll não, vamos falar forró, uma vez fomos para Feira dos Paraíba, fomos uma galera para lá de moto. Tomamos lá tinha até um restaurante de um amigo meu lá, aí botou lá a mesa cheia pra gente, deixa comigo que vocês, tá tranquilo, precinho bom para vocês. Todo mundo ficou impressionado, depois cada um sacou uma merrequinha do bolso e pagou aquela mesa toda. Eu ainda pretendo organizar um evento de moto eclético. Rock. A gente pode ficar aqui horas e horas falando. Mas tem tempo. Infelizmente. Eu acho que eu falei demais, mas não falei tudo. Então, fala uma consideração final para quem é evangélico, principalmente quem não conhece o motociclismo e você que vive. Fala para essa pessoa o que significa ser motociclista e ser de motogrupo evangélico. Eu sou evangélico, o meu motoclube, eu sou dele, ele é evangélico também, posso dizer assim. Carrega os símbolos, né, que é a cruz e o peixinho, porém eu não classifico ele como estritamente evangélico. Ele é aberto para qualquer pessoa, tá? Porque eu faço amigos sem perguntar qual é o segmento religioso dele, qual é o segmento político dele, tá? Eu acho que nós somos todos, de certa forma, irmãos, em potencial somos irmãos, toda a nossa estrutura são iguais. Então, você acabou de sintetizar que o motociclismo somos todos uma caveira no final de tudo. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Se um tem depressão, o outro também tem. Eu já tive depressão. Saí da depressão pela fé. Eu tive uma depressão que daqui eu não enxergava o rosto de vocês aqui. Eu via como se fosse esse microfone aqui, todo, sabe, assim, ó. O chão também era tudo assim. Já viu aquele filme do Indiana Jones, Caravelhos, né? Uhum. Aqueles besouros, sei lá. Sim. O chão era assim para mim, e o rosto das pessoas também. E eu, pela fé, eu saí da depressão. Sabe? Pela fé. Pedindo. Porque Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Eu pedi e Ele me deu a vitória. Eu saí
Em menos de 15 dias eu já estava voltando ao trabalho, entendeu? Com a minha cabeça já no lugar. E você acha que o motociclismo ajuda as pessoas? Olha, o motociclismo, eu até costumo dizer assim, que o ser humano ele é tricônomo, né? Ele é composto de mente ou alma, corpo e espírito. Então, essas três partes elas estão conectadas, mas são também distintas nas suas percepções. Por exemplo, o espírito. Tem um espírito dentro de mim. Estou aqui falando, estou aqui vivendo, estou aqui, né, respirando. Tem um espírito. Mas esse espírito ele pode ser cheio do Espírito de Deus. Eu tenho uma mente, uma alma. Essa alma também ela se alimenta, como o corpo também se alimenta. Então, o corpo se alimenta, o espírito se alimenta, o corpo se alimenta e a alma ou a mente se alimenta também. E eu costumo dizer que o alimento da mente, da alma, é esse prazer de viajar. Sabe? Você pega a estrada, aí você para em determinados lugares assim, você para ali, você respira, você olha aquilo tudo ali. Meu irmão, você está nutrindo a sua alma, você está, digamos assim, se fortalecendo quanto à depressão. Entende? Se a pessoa já estiver deprimida, ela pode até dar uma amenizada, mas quem está prestes a ficar em depressão, se ela entender isso, ela vai buscar e sempre é como se fosse um alimento. Sim. Tá? O corpo se alimenta do que vem da terra, a alma se alimenta do que vê, do que ouve, e o espírito, porque Jesus falou, nem só de pão viverá um homem. Moisés falou isso lá no passado, né? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus tornou a repetir isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra é onde está relacionada a fé. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Olha só, que coisa linda. Então, quando eu leio, e muitas vezes eu gosto de ler falando, porque eu leio, eu vejo e ouço também. Então, isso alimenta o quê? O meu espírito. Porque a fé é algo espiritual. A fé, o mistério da fé está aí. Entendeu? Então, você pode ter uma fé maior do que a minha, você pode ter uma fé maior do que a minha. Eu, pela fé, já vi várias coisas acontecer. Sim, mas... Tanto no motociclismo, como também no ambiente chamado igreja, também ali naquele ambiente, né? Dentro da congregação ali. Mas uma das palavras das frases aí, que eu quero até encerrar esse podcast com isso, que acho que você falou muito bem, é que a estrada para a gente, o momento que a gente para, é o alimento. É um alimento para a cura de muitas coisas. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso... Acho que é tudo que você resumiu, tudo que você falou, se resume a essa palavra, porque nós somos motociclistas. E a estrada é o que dá prazer para a gente estar nela. Temos isso em comum. E realmente, quando a gente está na estrada, não tem depressão, não tem isso, não tem aquilo. Eu tenho visto. E aí a gente pode... Você pode estar no meio da chuva. E a gente pode... O pingo batendo igual prego na tua carne. Mas, cara, tu tá ali, glória a Deus. E a gente pode dizer que essa presença de Deus é bem forte nesse momento. É verdade. Eu agradeço a Deus, agradeço pela vida, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós agradecemos a sua presença aqui. Nós agradecemos Espero esse que momento. Eu tenha contribuído. Com certeza, as pessoas... Eu acho que eu falei muito, mas não falei tudo, porque tudo não dá para falar. Duas coisas, né? Vocês estão falando, né? Tenho visto muito aí o mototerapia, né? E o divã. Meu divã é a estrada. Eu tenho visto muito isso aí. E quanto ao MEN, movimento evangélico motociclista. Isso, é movimento evangelístico. Evangelístico, evangelístico. Aí tem o pastor Breder, tem o pastor Marcílio, né? Tem o Márcio, que agora também era um Êxodos, né? Que é lá em Brasília. Agora tem o Sepulcro Vazio, que é do Márcio, né? De vez em quando tem uns encontros. O Márcio é o irmão do Breder, né? Que é uma pessoa também que de vez em quando se encontra na estrada, é muito bom. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. É um prazer sempre te ver. E a gente vai continuar nessa estrada, com Deus, é claro. É isso aí. Entendeu? Obrigado aí, cara. E se ele falar contigo,
obedeça. Porque nesse momento eu sou obediente. A gente erra, mas ele nunca erra. Normalmente eu não sou obediente, não, mas com ele eu obedeço. Muitas vezes, como agora já está em off, né? Uhum. Tá não? Tá não? Mas não estamos, né? Muitas vezes esse bate-papo final assim, mas né, muitas vezes é o nosso instinto, porque cada um de nós tem o DNA de Deus, cara. É verdade. Sabe? Nós fomos feitos do pó do barro, né? Quer dizer, nós já saímos de outra, da semente lá né? Mas a princípio do pó do barro. Então nós somos em si pó e barro. Então, mas ele quando soprou nas narinas do homem, né? Fôlego de vida, ele soprou o quê? Foi algo de dentro de Deus para dentro do homem. Então, esse DNA de Deus está dentro de cada um de nós. E o nosso DNA é de ser motociclista. Né? Aí ele nos dá essa gama aí de liberdade, né, para a gente explorar, né? E não vejo nenhum mal nisso, tanto é que se houvesse algum mal nisso, eu não estaria aqui. Não é mal. Eu estava assistindo... É uma bênção, cara. Eu estava vendo uma postagem, até minha esposa estava do lado e falou assim, porra, isso é o enterro? Aí foi o enterro do Diniz, né? Sim, foi aquele Uber, movimento, né? todo, né? Porra, os caras distribuindo cerveja no cemitério. Ela, porra, que coisa é essa? O cara tá lá no velório, os outros estão bebendo. Eu falei, mas isso aí é uma prática do motociclista. Mas de repente foi até ele que pediu, ó, se um dia vocês estiverem no mas meu... o motociclista tradicional, né, lá de fora, sempre foi isso. Vamos beber o morto, porra. Lá é assim. Mas, mais uma vez, nosso tempo já não, mas já estouramos, já gravamos, já encerramos. Então, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo podcast que a gente vai fazer aqui. Eu e o Júnior à frente aqui com o Casarão Azul 333. Muito obrigado.